Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos e faça de todos uma fonte, de cada um que participa desse live, uma fonte para gerar luz para aqueles que estão entrevados. Nós estamos falando sobre a fé, mistérios e segredos da fé. E na cura que Jesus realizou no cego de nascença, nós descobrimos, quer dizer, o Espírito Santo tem revelado algo extraordinário. Por quê? Porque aquele cego de nascença, diferente de todos os demais pessoas que foram curadas por Jesus, ele não clamou, ele não pediu, ele não gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não foi até Jesus. Ele estava parado, esperando esmola, e Jesus estava passando e o viu. O texto diz assim, que passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que se realizasse, manifestassem nele as obras de Deus. Quer dizer que quando a pessoa tem alguma deficiência, alguma necessidade, algum problema, qualquer que seja o problema, de doença, de enfermidade, de problema econômico, problema de depressão, problema familiar, qualquer que seja a necessidade da pessoa, essa pessoa está na condição desse cego de nascença. Porque Jesus está vendo, ele vê a minha vida, ele vê você, ele vê a necessidade de cada um de nós. Agora, não quer dizer com isso que ele automaticamente vai atender às nossas necessidades. É preciso que a gente clame, é preciso que a gente peça, é preciso que a gente grite, é preciso que a gente o invoque, é preciso que a gente exterioriza a fé que nós temos nele para que então ele venha ao nosso encontro. Não foi o caso desse cego. Interessante, né? O cego estava parado lá, esperando esmola. E o que Jesus disse? Foi para que manifestem nele a obra de Deus, ou as obras de Deus. Aí, Jesus, o que fez? Já que ele não tinha fé para ser curado, já que ele não tinha absolutamente nenhuma esperança de ser curado, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou, sujou a vista dele. Ora, quando ele teve as suas vistas sujas com a saliva, com o lodo que Jesus fez, obviamente ele ficou incomodado. Então, naquele incômodo de querer limpar os seus olhos, Jesus o mandou no lugar de mais difícil acesso que havia naquele tempo. Era o tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé significa o tanque do enviado. Não é interessante? Quer dizer, Jesus mandou lá no tanque chamado enviado. No tanque enviado só iam aqueles que eram enviados de Deus. Iam para receber alguma coisa, receber a bênção de Deus. Então, aquele cego que queria se livrar da sujeira das suas vistas, que queria se libertar daquela situação, que creu na palavra de Jesus, saiu do seu lugar e se dirigiu ao tanque chamado enviado. E lá ele ficou curado. A pergunta ou melhor, as perguntas por que Jesus não o curou naquele momento? Por que teve que enviá-lo ao tanque de Siloé? Por quê?
Por que Jesus, a saliva de Jesus, obviamente, que tinha virtude, não curou a vista do cego? E quando ele chegou na água lá e se lavou e chegou e começou a enxergar, quem foi que curou? Foi o lodo que havia estado nos seus olhos? Foi a água do tanque que curou? Quem o curou? Quem o curou, obviamente, foi a sua própria fé. Foi a sua própria fé. Mas não o curou onde estava, lá em cima, quando Jesus o atendeu. Ele só foi curado lá no tanque de Siloé, porque ele manifestou a fé. Ele teve que se sacrificar. E aí está o segredo da fé. A fé obriga a pessoa a sacrificar. Quem crê sacrifica. É como o amor. É como o amor. Quando você ama alguém, você sacrifica a sua vida por esse alguém que você ama. Não é assim? Quantas meninas, quantos rapazes, quantas pessoas jovens, inexperientes, se envolvem num amor, numa emoção, num sentimento, numa paixão, e se entregam e depois se arrependem. Por quê? Porque aquele sentimento, aquela emoção, aquela força que sai de dentro do coração, obriga a pessoa a tomar uma atitude. Não é assim? Pois bem, a fé, minha amiga e meu amigo, a fé inteligente, a fé racional, a fé na palavra de Deus, nos obriga a tomar atitudes que, aos olhos do mundo, são loucuras. E, de fato, é. A fé, para o mundo, é loucura. Mas para nós é o poder de Deus. Para os que creem é o poder de Deus. Como é que vai explicar isso? Não tem explicação. Só quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então, você verifica que não adianta a pessoa ser boazinha, ser santinha, não adianta a pessoa ser religiosa. Não. A fé, minha amiga e meu amigo, é algo pessoal, individual. Eu tenho a minha fé, você tem a sua fé e cada um tem a sua própria fé. Paulo fala sobre isso quando diz: uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Ora, minha amiga, meu amigo, qual é a sua fé? Qual é a sua fé? O cego obrigatoriamente teve que sair de onde ele estava e descer lá naquele lugar terrível, difícil, de difícil acesso. Jesus não mandou os discípulos ajudarem-no. Jesus não mandou ninguém buscar água para ajudá-lo. Jesus não facilitou a vida daquele cego, não. Jesus deu uma ordem, lhe deu uma ordem: vá lá e se lave, e você ficará vendo. Ele acreditou, ele creu. Então, por conta dessa crença, ele sacrificou, ele saiu, foi tateando até chegar naquele lugar. E olha que Jesus não pediu nenhum dos discípulos para ajudá-lo a chegar até lá, para facilitar, para chegar mais rápido. Não, Jesus o mandou e ele foi sozinho. Essa é a fé bruta, mas que traz o resultado. Ora, nós temos que ver também, é importante, que naquela cegueira, era uma cegueira que não tinha solução. Cego de nascença, a Bíblia diz, aqui no texto sagrado, que desde a criação nunca se ouviu falar de um cego de nascença ter sido curado. O texto inteiro, você lendo o capítulo 9 de João, você vai entender que esse milagre foi extraordinário, foi excepcional. E, obviamente, tem revelações para todos nós. Agora, é preciso que a pessoa não só entenda, mas ela tenha aquele discernimento, aquele
despertamento. Jesus despertou a fé do cego com a saliva, com o lodo que fez com a saliva e untou os seus olhos. E qual é o despertamento da nossa fé? É o sacrifício. Qual é o sacrifício? Nem todos precisam fazer sacrifício. Todos têm direito a tomar posse das bênçãos de Deus. Mas existem aqueles milagres que só sacrifício. Você verifica que o cego Bartimeu também clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. E ele clamou mais de uma vez. Jesus então parou e o atendeu e o curou. A mulher do fluxo de sangue também ficou curada só porque saiu do seu lugar, de onde morava, e foi atrás de Jesus, e não podendo chegar até ele, ela foi por detrás e tocou na orla da vestidura de Jesus e ficou curada. Ela pagou alguma coisa? Não, ninguém pagou nada, mas pagou o sacrifício, pagou o preço do sacrifício. O preço da fé é o sacrifício. Qual é a sua fé? E qual o sacrifício que você tem que fazer? Eu não sei, mas, por exemplo, quando a gente tem uma necessidade, a gente deve pedir a Deus: meu Deus, diga-me o que eu tenho que fazer, orienta-me, qual é o meu sacrifício, qual é a atitude que eu devo tomar. Eu não posso ficar perguntando ao pastor, ao bispo, ao colega, ao marido, à mulher, a ninguém. É uma coisa pessoal. A minha fé exige um determinado tipo de sacrifício que ninguém sabe, eu não sei, mas eu preciso saber para que eu então tome atitude para que eu seja curado. Esse é mais um segredo da fé, é um mistério da fé. Vai explicar isso? Não, não tem como explicar. É uma questão de crença, porque a fé é um dom, é uma dádiva de Deus. E quando a pessoa recebe, ela então toma a atitude que tem que tomar, que tem que ser tomada. Você tem a sua fé, você tem o seu problema, mas você tem a sua fé. Mas a sua fé talvez não chegue a alcançar a solução do seu problema. Então pergunte a Deus o que é que você tem que fazer. Eu também tenho problemas. Você sabe, quem tem filhos, quem tem entes queridos que não se converteram, quem tem pessoas na família que não se converteram, tem os seus problemas. Fica assim, amargurado, frustrado de não ver a operação do milagre de Deus na vida desses entes queridos, não é verdade? Pois bem, nós também temos. E eu tenho que perguntar: ó Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Para que eu possa fazer, o Senhor tem que me dizer, o Senhor tem que me falar, me orientar, para que então eu possa tomar posse também dessa bênção. E assim deve ser com você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.